Bom dia a todos. Estamos dando início à nossa audiência pública da Comissão de Economia, Indústria e Comércio para falar sobre reciclagem de forma geral, um tema extremamente importante no nosso estado, um tema muito importante para o nosso meio ambiente, a importância da reciclagem no meio ambiente e na economia fluminense como um todo. E essa audiência pública tem como principal motivação um projeto de lei de incentivo fiscal para empresas de reciclagem do deputado Alexandre Knoploch, que se encontra aqui conosco também, que requisitou para que a comissão pudesse fazer uma audiência pública sobre esse tema, e a comissão, brevemente, de maneira bastante pronta, conseguiu deliberar sobre isso para que nós tenhamos realmente uma discussão tão importante. Então, eu queria saudar aqui a presença do deputado Thiago Pampolha, membro titular da nossa Comissão de Economia, do deputado Alexandre Knoploch, também, que acompanha bastante o trabalho da nossa comissão. Saudar a presença de cada um que está aqui conosco, dirigindo a cada um dos nossos participantes. Primeiro, ao Custódio da Silva Chaves, que é catador de materiais recicláveis da cooperativa Recicla Mais e do Movimento Nacional dos Catadores, MNC. Bom dia, Custódio. Obrigado pela presença. Bom dia, deputada. Eu vou utilizar esses 7 minutos, gostaria, porque eu estou em trânsito e eu estou indo para o dentista, entendeu, deputado? A minha hora é 11 horas também. Entendeu? Tá bom. Te daremos preferência aqui na ordem para que você possa cumprir com o seu compromisso também, Custódio. Também queria saudar a presença aqui do Gladstone Santos, mais uma vez participando aqui da nossa comissão. Gladstone, presidente do Simperd, Sindicato de Indústria de Materiais Plástico do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, Gladstone. Bom dia a todos, bom dia, deputado. Obrigado pelo convite e estou aqui à disposição para colaborar com esse tema tão importante para o nosso Estado. Obrigado. Também saudar o Edson Freitas Gomes, presidente da Associação dos Recicladores do Estado do Rio de Janeiro e integrante do Movimento Nacional Incinerar Nem Pensar. Bom dia, Edson. Bom dia, deputado. É um prazer estar participando aí dessa audiência. Bom dia, deputado Alexandre Knoploch. Deputado... Quero dizer que... tá aqui, o deputado Thiago Pampolha. Tive o prazer de conhecer o pai dele ontem, lá em Realengo. Forte abraço a todos. Bacana. Valeu, amigo. Maravilha. Também queria saudar a presença do Campelo de Oliveira, advogado, ex-professor universitário da UV, da FRJ, membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros, diretor jurídico da Associação dos Recicladores do Rio de Janeiro. Bom dia, Campelo. Bom dia, deputado Ferreirinha. E bom dia a todos também. Eu estou muito prazeroso em rever alguns amigos aí que eu estou revendo agora pela manhã. Pelo menos via internet, né? Um abraço. Obrigado, Campelo. Também saudar a Anice da Silva Soares de Vasconcelos Torres, advogada financeira do Centro de Reciclagem do Rio. Bom dia, Anice. Está no mudo, mas... Bom dia. Bom dia, obrigada, Anice. Nada. Também saudar o Alberto Zafran, ativista da reciclagem, que também acompanha bastante sobre o tema. Bom dia, Alberto. Bom dia, deputado Ferreirinha, deputado Knoploch, deputado Thiago Pampolha, obrigado pelo convite. Também o Leonardo Veiga, assessoria fiscal da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, também sempre presente aqui conosco na Comissão de Economia. Obrigado pela presença, Leonardo. Obrigado pelo convite, deputado. Bom dia a todos e todas e espero que tenhamos um excelente debate nessa audiência pública, que é importante não só do ponto de vista econômico, como ambiental. E, por fim, também queria saudar a presença da Denise Lobato, da assessoria do deputado Carlos Mink, que acompanha também essa pauta com bastante proximidade e conhecimento de causa. Então, obrigado pela presença, Denise. Obrigada pelo convite e um grande abraço ao deputado Carlos Mink, enfatizando mais uma vez a importância desse tema. Muito bom.
Quero agradecer a todos os presentes. A ideia aqui é ter um debate rico, plural, para que nós possamos entender a importância da reciclagem, a importância tanto para o meio ambiente quanto para a economia. Até porque quando a gente recicla, precisa de menos matéria-prima da natureza, seja, por exemplo, o papel que ao reciclar não precisa cortar uma outra árvore, ou diversos outros exemplos que nós sabemos no nosso dia a dia e nossa vivência. Diminuir a quantidade de lixo, que gera chorume, que polui o lençol freático e por aí vai. Mas também tem uma importância muito forte para a economia. A gente precisa entender como um viés de incentivo para isso, né? E tem dois aspectos centrais que eu gostaria de trazer aqui com uma fala introdutória, que primeiro barateia o custo da matéria-prima para muitos casos, em alguns até mesmo o uso de energia. E, por outro lado, também gera emprego e renda. Ou seja, nós podemos gerar aí uma cadeia produtiva onde muitas pessoas possam ser envolvidas com isso, gerando aí condições ideais de trabalho para quem está trabalhando com reciclagem. Ainda, nós reciclamos um percentual muito pequeno do nosso lixo. É importante reconhecer isso, visto que nós temos um potencial muito maior, sendo, portanto, uma boa frente de atuação para, ao mesmo tempo, contribuir para o meio ambiente e gerar emprego e renda. Então, com essa breve fala introdutória, eu já queria passar a palavra para os nossos convidados, saudando mais uma vez aqui, perguntando se tanto depois abrindo para o deputado Thiago Pampolha e deputado Alexandre Knobloch, a qualquer momento também, se quiserem fazer intervenções, mas no final nós temos sempre também um momento para um debate mais sobre o que aconteceu, da fala de cada um, mas queria dar início, então, passando para o Custódio da Silva Chaves, para dar início aos nossos convidados da nossa audiência pública. Custódio, não sei se está no mudo aí. Se tiver, vamos inverter a ordem, então. Se o Custódio voltar, se a assessoria também estiver em contato com ele, vamos passar, então, para o Gladstone Santos, presidente do Simperge. Gladstone, obrigado mais uma vez. Está no mudo, Gladstone? Verdade, desbloqueei aqui. Bom, obrigado pela oportunidade. Eu acho que o tema de reciclagem é um tema muito importante para a indústria de transformação de plástico. Na verdade, nós temos a gente costuma dizer que a indústria de plástico ela é composta por 3 gerações: a indústria química, a petroquímica, primeira e segunda geração. Aí, deputado, eu entrei aqui. A terceira geração, que é a indústria de transformação, e a 4ª geração é a indústria da reciclagem, né? Depois do consumo, o material plástico ele é 100% reciclável. E um dos problemas que trouxe uma imagem negativa para o plástico é justamente a incapacidade nossa de reciclar os resíduos descartados. E a gente precisa pensar na questão da reciclagem como um todo, né? Como o descarte correto, como a responsabilidade dos municípios de coletar o resíduo domiciliário, urbano, com as cooperativas, com a seleção da coleta seletiva, né? Com a revisão da coleta seletiva através das cooperativas de catadores, com a indústria de distribuição do produto do resíduo reciclável e com a indústria de reciclagem. Renan, uma coisa que é muito importante quando a gente fala, por exemplo, que a gente ainda tem um índice muito baixo de reciclagem, né? O plástico hoje, 26% do resíduo plástico descartado ele é reciclado. E, na verdade, ele não é reciclado mais, Ferreirinha, porque ele não chega na indústria da reciclagem. Na verdade, ele poderia ser reciclado muito mais do que ele é hoje, mas a grande dificuldade é fazer com que esse resíduo chegue na indústria da reciclagem. As garrafas PET, por exemplo, hoje, já reciclamos quase 80% daquilo que a gente descarta, porque a gente tem um trabalho muito forte, até de conscientização de que a garrafa PET pode ser reciclada, né?
E todos os outros resíduos descartados de plástico podem ser reciclados. Hoje a gente tem uma indústria capaz de reciclar até aquele resíduo de plástico que a gente, até pouco tempo atrás, não imaginava poder reciclar ele, que é os compostos de material multicamadas, por exemplo, que pode ser transformado em madeira plástica, em dormentes de linha de trem, em mourão de cerca para propriedades rurais. Então, o plástico ele não precisava ser enterrado, ele não precisa ser incinerado para transformar em energia, porque ele é 100% reciclável e ele pode ser transformado em outros produtos, economizando a matéria-prima principal, porque a matéria-prima principal do plástico ainda é o fóssil, e o fóssil é finito. Então, a gente tem feito um trabalho muito grande na indústria para a utilização da matéria-prima de fontes renováveis, que é o caso do plástico que vem do álcool, né, da cana-de-açúcar, aqui no Brasil. Mas a matéria-prima reciclável ela pode ser utilizada, ela vem sendo utilizada até por força da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, que obriga as indústrias a trazer de volta 22% da embalagem que ela produziu, né? Então, hoje, por exemplo, várias embalagens de sabão líquido, de shampoos, condicionadores, hoje já utiliza matérias-primas recicladas, e a grande dificuldade da indústria é conseguir recolher esse material e devolver para a indústria. Então, eu fico muito satisfeito em estar nesse debate hoje, tanto com o poder público, que tem uma corresponsabilidade com a coleta de lixo e resíduo urbano, como aqui colegas representando catadores, representando os recicladores. Eu acho que a gente aqui completa o ciclo, pelo menos do plástico, com certeza de outras matérias-primas, como papelão, vidro, o alumínio. O alumínio hoje praticamente não tem latinha de alumínio que não é reciclada hoje no Brasil por conta desse esforço da cadeia e dos catadores. Então, eu fico muito satisfeito em estar aqui nesse debate. Eu estou aqui representando a indústria de transformação de plástico, que vem pedir apoio, tanto do poder público como dos recicladores, para conseguir matéria-prima, por incrível que pareça. Então, eu acho que esse é um caminho importantíssimo para a gente trazer em discussão e ao debate como a gente consegue fazer com que esse resíduo retorne para a indústria, que a indústria está em busca e à procura desse resíduo. Então, fico muito satisfeito e estou aqui para poder colaborar também com o debate. Obrigado, Ferreirinha. Obrigado, Gladstone. Certamente a indústria tem um papel fundamental nisso. A gente, especialmente através da provocação desse próprio PL, do deputado Alexandre Knoploch, das conversas que nós estamos tendo aqui na nossa comissão, fica muito claro que os diferentes atores têm um papel fundamental para que uma conscientização e novas práticas possam estar acontecendo. Eu queria perguntar se o Custódio ele está nos ouvindo? Estou sim, deputado, estou sim. Maravilha, Custódio. Você consegue falar agora? Consigo sim, deputado. Tá bom. Então, Custódio da Silva, catador de materiais recicláveis da cooperativa Recicla Mais e representante do MNC. Por favor, com a palavra. MNCR, deputado. MNCR. Nacional e /RJ. De antemão, eu queria agradecer aos nossos excelentíssimos parlamentares, entendeu, da ALERJ, em todo, entendeu? A economia solidária na questão catadores, só tem a agradecer. E somar. Demais, eu estou contemplado com a minha equipe, companheiros técnicos da Federação do Comércio e Indústria de Reciclagem, o companheiro que acabou de dar uma explanação excelente do plástico e falando da importância do catador. Eu queria fazer 3 pontos aqui, deputado, para não ser muito, não prolongar muito, entendeu? Porque nós temos uma questão emergencial
mais necessária no Estado e no município. Então, eu queria focar e pedir alerta todos a vocês, deputados, as comissões de direitos humanos, as comissões de trabalho e renda, as comissões de economia, principalmente a comissão de economia solidária, que hoje está brigando aí com o governador, mas a gente precisa brigar com o prefeito também, porque esse fundo solidário, esse fundo social, ele está no município também, e o resíduo é gestado pelo município. Então, assim, deputado, eu estou totalmente cercado de das técnicas, e a mão de obra precisa, justamente como o companheiro do Plástico falou, incentivos políticos contra essas tributações horríveis que a gente tem, e os limites que o município tem nos coloca. Ele não reconhece a 12.305 como contratação das cooperativas de catadores para a prestação de serviços na coleta seletiva e na triagem, porque aí a gente consegue fazer uma linha com a indústria e chegar ao plástico, a necessidade da indústria para cada material que a indústria necessita, porque a gente vai trabalhar essa cadeia. Então, assim, deputado, eu estou agradecido a estar nessa audiência. Eu queria frisar, pedir, por favor, a essas comissões, a esses parlamentares que estão hoje à frente da ALERJ, e companheiros que estão à frente da Câmara Municipal, Municipal de Vereadores, entendeu? Que pressione o governo do Estado e o prefeito para pagar esse fundo social. A Reciclamar, ela hoje tem 40 cooperados, mas eu venho do fechamento de lixão de Bangu, como o fechamento de lixão de Gramado. Então, assim, essas pessoas hoje que estão no município do Rio de Janeiro, principalmente catadores, estão passando necessidade, porque, como o companheiro, eu vou citar ele sempre, hoje a gente ainda não consegue chegar a nossa matéria-prima a uma cadeia de um preço melhorado. Então é isso, eu só tenho a agradecer essa comissão parlamentar, agradecer vocês que puxaram essa audiência pública, e a gente está aí provado que queimar não é viável, não é importante. O importante é nós reciclarmos, é os 3 R: reduzir, reciclar e reaproveitar. Então é isso, a gente precisa ter uma consciência da sociedade do que é matéria-prima sustentável, entendeu? E, em geral, a incineração não é viável, não vale a pena, não nos interessa, tem danos pessoais, danos na saúde. E é isso, gente, eu não tenho muito o que falar, não. Nós estamos aí, o Movimento Nacional começou a abrir um link há 2 meses atrás com o governo federal, através do Ministro do Desenvolvimento Social. Nós temos a Comissão Nacional, que é reduzida, que conversa, a equipe de articulação conversa diretamente com o governo, e o governo federal está recebendo a comissão de articulação e se comprometeu a brevemente fazer um pronunciamento e lançar uma lei que vai nos garantir mais ainda o direito trabalhista nesse país, de catadores, uma lei exclusiva para catadores, que ela vai vir federal, o rebatimento municipal e estadual, além da 12.305. O que a gente está apresentando para o governo, apresentando para o Ministério do Desenvolvimento, o Ministério do Trabalho, é uma inovação que inclua o catador, que não exclua nesses 3 poderes. Então, diante disso, eu só tenho a agradecer a vocês. Como catador de uva base hoje, sou presidente da Copa Gericinal, uma cooperativa que está inativa, uma cooperativa criada no aterro sanitário em 2008, por recursos de dentro do lixão, mas, infelizmente, hoje eu estou dentro da Reciclamar como diretor de assuntos externos políticos, por isso que eu estou aqui. E representante do movimento que sair enquanto eu tiver vida e saúde, e os companheiros me aceitarem, eu vou estar aqui representando a categoria de todo o estado do Rio de Janeiro. Não falo só pelo município, eu falo por todo o estado. Os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro agradecem a essa comissão da ALERJ por esse reconhecimento. Obrigado. Incinerar, não. Muito obrigado. Obrigado, meus companheiros técnicos. Obrigado, Edson. Obrigado, companheiro que falou pelo plástico, pela produção de plástico. E é isso. Eu só tenho a agradecer a Denise e a todos que fazem parte dessa equipe. A equipe da Economia Solidária só tem a agradecer. Obrigado. Obrigado, Custódio, por sua fala, representatividade, importantíssimo sua presença aqui conosco também.
Queria aproveitar também para saudar aqui a presença do Antônio. Acho que o Antônio estava aqui. Estou vendo. O Antônio Oscar Peixoto Vieira, coordenador da Rede de Informação em Pesquisa em Resíduos, coordenador da Câmara de Resíduos do Fórum Ambiental da Universidade Federal do Rio de Janeiro e integrante da Secretaria Executiva do Fórum Estadual de Economia Solidária. Obrigado, Antônio, pela presença. Bom dia. Bom dia, deputado. Um prazer estar aqui. Desculpa aí pelo atraso, surgiu um imprevistozinho, mas é um prazer estar aqui com um grupo tão seleto, preocupado em descobrir caminhos para a gente avançar nesse grande desafio que diz respeito à destinação adequada dos resíduos. Então, estou aqui à disposição. Né, Obrigado. Deixa eu botar aqui na... A gente te chama. Obrigado, Antônio. Prazer ter você aqui conosco e todo o seu trabalho aí também. Eu vou até aproveitar e perguntar se o deputado Alexandre Knoploch também, que é autor do projeto de lei que motivou essa nossa audiência pública, se quiser, o momento que quiser também explicar um pouco mais sobre o projeto de lei, ou se preferir ouvir todos os convidados e depois falar sobre isso, fique à vontade também para sugerir aqui, se quiser fazer um preâmbulo disso. E, em seguida, eu vou passar a presidência para o nosso querido deputado aqui, Thiago Pampolha, e nós vamos ouvir, o próximo inscrito aqui é o Edson Freitas Gomes, mas só perguntar ao Alexandre o que prefere. Presidente, obrigado pela oportunidade, agradecer prontamente pelo senhor ter acatado aí rapidamente essa ideia da audiência pública. Eu confesso que até um mês atrás eu desconhecia bastante sobre o tema, tá? Hoje eu desconheço um pouco menos. Óbvio que a gente tem aqui pessoas que conhecem essa atividade e também as questões que atrapalham essa atividade por muitos anos, né? Então, brevemente, a gente protocolou 2 projetos de lei na Leste, inclusive serão abertos à coautoria a qualquer deputado que queira, porque são de suma importância. A primeira trata da incineração dos resíduos sólidos, tá? O que acontece? A gente, hoje, perde a oportunidade, e aí é óbvio que do meio ambiente todo mundo sabe, não se discute o problema que é hoje o não incentivo à reciclagem para o meio ambiente. Mas a gente perde hoje uma quantidade enorme de divisas para o estado do Rio de Janeiro. Valores que poderiam estar sendo arrecadados tanto pelos recicladores, pelas associações de reciclagem, como também pela indústria, que hoje não é feito, porque simplesmente a gente perde esse material. Então, a gente tem a questão, primeira, da incineração, a gente acaba privilegiando esse tipo de comportamento da utilização dos resíduos, que é muito ruim, sendo que grandes países, que nós sempre almejamos como referência, incentivam e muito a reciclagem. E o segundo ponto é a tributação no estado do Rio de Janeiro, que é cruel com esse setor. Ou seja, um setor que faz bem ao meio ambiente, um setor que faz bem à economia, e mesmo assim a gente vai lá e tenta matá-los todos os dias. Então, algo sem pé nem cabeça. Óbvio que quando a gente vê o projeto de lei e aí a palavra incentivo, a gente sempre, como parlamentar, pensa no regime de recuperação fiscal, que não pode dar incentivo e tudo mais. Mas a questão vai além disso. Hoje a gente recolhe quase nada de impostos nesse setor, porque diante da bitributação acaba tendo uma informalidade muito grande. Então, a ideia é a gente dar oportunidade para esse setor ter uma formalidade sólida, com essa formalidade pagar os seus tributos e, com isso, também o Estado do Rio de Janeiro ganhar, porque, como o presidente bem sabe, dessa comissão, a gente está numa situação calamitosa e, se nós não gerarmos divisas para o Estado do Rio de Janeiro, a gente vai ter sérios problemas. E esse setor é um setor belíssimo, é um setor que protege o meio ambiente, que tem uma capacidade de humanização e de dar oportunidade de emprego muito grande. São pessoas, muitas vezes, que não têm nenhuma oportunidade de emprego e encontram nesse setor a oportunidade de ter dignidade, de levar alimentos para suas casas, de levar condições mínimas para a sua família. Então, só cabe a nós a incentivar
E já deixo aqui aberto aos demais colegas, a coautoria, enfim, para a gente poder avançar nesse projeto que será de muita importância para o Estado do Rio de Janeiro e principalmente para um setor que é produtivo. Só precisa ter uma visão, um olhar mais carinhoso de nossa parte. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Alexandre Quirino-Plock. Obrigado também por ter motivado e provocado da maneira mais positiva possível o nosso debate aqui, tão importante e necessário para que nós possamos dar vazão aos principais temas da nossa economia e da sustentabilidade, e certamente esse é um deles. E fico aqui à disposição também para contribuir no plenário para o avançar do projeto. Passo agora a palavra, esperar um pouco ainda o deputado Thiago Pampolha, daqui a pouco vai assumir a presença, mas eu passo a palavra, então, os dois próximos, só para já saberem, é o Edson e depois a Anice. Então, agora com a palavra, o Edson Freitas Gomes, presidente da Associação dos Recicladores do Estado do Rio de Janeiro e integrante do Movimento Nacional Incinerar Nem Pensar. Bom dia outra vez, deputado. Fico muito satisfeito de estar ouvindo cada um dos nossos companheiros, e principalmente esses novos parlamentares aí que chegaram a essa casa, porque a nossa luta é de muitos anos, né? E está reconhecendo a importância do trabalho do nosso setor. Deputado, eu vou falar uma coisa aqui que parece... A gente não quer incentivo, a reciclagem não quer incentivo. A gente precisa de corrigir uma injustiça. E a injustiça está na bitributação. Isso é inconstitucional. E essa casa tem a importância de corrigir essa injustiça. Então, eu não vou mais falar nem que é incentivo, porque parece que é incentivo, é tirar dinheiro do governo. Não. Essa cadeia produtiva da reciclagem pode ajudar muito o Estado do Rio de Janeiro e até mesmo o Brasil com a sua formalização, né? E fazer dessa cadeia produtiva, fazer da reciclagem a terceira, talvez, né? Mas vamos garantir a quarta economia desse país. Por quê? Porque bilhões jogados na lata do lixo. Né? Eu tenho perguntado às pessoas, você joga dinheiro na lata do lixo? Todo mundo fala que não. Aí eu pergunto, você já jogou uma garrafa PET na lata do lixo? As pessoas, já joguei. Então, você jogou dinheiro na lata do lixo. Por quê? Porque o poder público ele não dá a opção de você dar uma destinação adequada a essas embalagens. Foi o que o nosso presidente do Simpest estava falando, Gladstone. Né? Como fazer chegar isso, essa matéria-prima de volta para a indústria e promover a sustentabilidade, se eu tenho um poder público que investe e ir na sua casa, deputado, 3 vezes por semana, recolher esse dinheiro da sua porta, né, e levar para um aterro sanitário, e agora com esse negócio, essa especulação da incineração. Eu quero agradecer o deputado Alexandre Quirino-Plock, que teve a iniciativa dessa lei para proibir a incineração no Estado do Rio de Janeiro, por questão única. Nós não podemos discutir nada agora com incineração, porque não podemos queimar dinheiro, que não podemos queimar milhares de empregos, deputado. Só para o senhor ter noção, uma tonelada de PET reciclada garante 10 empregos. Uma tonelada de PET reciclada começa lá no catador, que começa com R$ 1,50, ela vai parar numa matéria-prima reciclada transformada a um custo de R$ 8.000 a tonelada, gerando 10 empregos. Como é que eu pago, em média, de R$ 300 a R$ 400 para aterrar R$ 8.000 se está faltando essa matéria-prima na indústria da reciclagem? Isso não é inteligente. Isso não é para nós aqui do Estado do Rio de Janeiro continuar fazendo isso. E nós temos vários exemplos. Falta matéria-prima na indústria da reciclagem. E o pior, como o Gladstone estava falando, e nós temos alimentado outros estados com essa matéria-prima, porque não tem incentivos aqui. Só para ter noção, deputado, vender para outro estado é mais vantajoso que vender para dentro do Estado do Rio de Janeiro para gerar emprego e renda. Por quê? O lixo, quando ele é destinado para dentro do próprio estado, ele não gera crédito. Ele não gera crédito para a indústria. Mas se eu vender para outro estado, gera. E aí desonera toda essa cadeia, para que ela venha incentivar até a indústria.
né? Mas não, a gente é penalizado. Por isso, eu digo o seguinte, hoje se paga mais para jogar fora a tonelada do vidro do que para reciclar. Por que a gente não vai subsidiar isso? Temos uma das maiores indústrias de reciclagem de vidro do estado do Rio de Janeiro e ela tem um problema sério, falta matéria-prima. A maior indústria de reciclagem de PET do Brasil, deputado, isso aí é até um ponto muito positivo, e ela se tornou a maior da América Latina. Estou falando de reciclagem somente de embalagem PET. A maior da América Latina. Está aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. E sabe o que ela precisa fazer, deputado? E o maior problema dela é que o poder público paga para jogar fora e ela precisa dessa matéria-prima para gerar emprego e renda e abastecer a indústria da reciclagem. Mas aí ela vai lá no outro estado, vai lá no Nordeste, vai lá no Sul buscar PET para abastecer a linha de produção dela aqui, enquanto o estado do Rio de Janeiro paga para aterrar. E não incentiva, porque se eu vender PET para ela dentro do estado, eu não gero crédito para ela. Então, umas aberrações que eu falo que é questão de justiça, deputado. Essa casa, nossos parlamentares, né, tem que corrigir essa injustiça. Nós já temos leis, já na prática, aprovada, né, e a Denise sabe disso, que foi uma luta. Eu fui contra a ter 60 dias para o Estado responder. Para mim, tinha que ser de imediato esse incentivo. A lei já existe, mas para acessar esse incentivo é uma via cruz. Então, eu peço muito, encarecido, quero primeiro agradecer a todos os parlamentares, né, presentes aqui, e dizer para vocês o seguinte: essa cadeia produtiva pode gerar milhares e milhares de empregos. Nós não precisamos jogar toneladas de matéria-prima na lata do lixo, nem tampouco incinerar, né? E a gente pode fazer disso uma ótima oportunidade de fomentar a economia do nosso Estado, mesmo incentivando ela, porque o que se vai se poupar com a destinação inadequada desses recursos dos municípios é grandeza. E tem município, deputado, que nem consegue fazer isso para ganhar dinheiro, porque quanto mais o município recicla, mais ICMS ecológico recebe, né? Mais ICMS ecológico. Então, eu não sei aonde está na cabeça de um legislador ou de um executivo que não visa incentivar o município ganhar dinheiro e poupar dinheiro. Ele paga para jogar fora, né? E aí deixa de ganhar ICMS ecológico. E nós, da cadeia produtiva da reciclagem, estamos prontos para dar destinação a essa cadeia. Só que eu tenho o poder público como meu maior, não vou falar inimigo, vou falar concorrente, que vai na porta do deputado, 3 vezes por semana, pega essa matéria-prima, o senhor paga, qualquer cidadão paga por isso, para aterrar milhões do nosso Estado, mas bilhões do Brasil. O Brasil hoje, o deputado, desperdiça 120 bilhões de reais por não reciclar essas embalagens. Não é possível que nós vamos agora queimar 120 bilhões, enquanto falta a matéria-prima na indústria. Eu gostaria de ter o deputado Thiago Pampolha, o deputado Renan, o próprio deputado Pinopló, né, que fizesse uma comissão e eu pudesse levar vocês nessa cadeia produtiva da reciclagem, até a indústria. Vamos fazer o caminho dessas embalagens. O senhor vai ficar surpreso a quantidade de pessoas que trabalham, que dependem dessa matéria-prima, mas que eu estou perdendo hoje para o poder público jogar na lata do lixo. Falta de políticas públicas sustentáveis. Eu falo que lixo não existe. Por isso que eu falo que a incineração é uma coisa ultrapassada. Porque quando a gente começar a reciclar, não vai sobrar lixo para incinerar. Hoje, até o orgânico está fazendo compostagem. Tem tecnologia que transforma o orgânico hoje em adubo em 1 hora. E já está praticando dentro de shoppings. Toda a alimentação do shopping hoje vai para essa área e eles fazem adubo. Doam para a comunidade, faz o telhado verde, mas não joga mais na lata do lixo. Essa tecnologia de jogar na lata do lixo e dar destinação inadequada tem que acabar e precisa ser incentivado esse setor. Agora, é como disse o nosso companheiro Custódio lá, fazer esse todo trabalho, deputado, e aí eu vou fazer um comparativo. Como é que eu pago para o cara coletar e não pago para o catador coletar? Eu pago para essas empreiteiras coletar essa mesma matéria-prima para jogar fora. Pago para as áreas de transbordo armazenar para levar para aterro, mas não pago para os depósitos de reciclagem que atendem milhares de catadores. Só no estado do Rio de Janeiro, hoje, deputado, são mais de 320 mil catadores
formiguinha, catando. Por isso que nós somos campeões de reciclagem de latinha, e como disse o nosso amigo Gladstone queria fazer só uma correção. É 55% do PET. É porque a gente ainda está perdendo 45% que está faltando na indústria da reciclagem. Por isso que eu tenho que trazer do Nordeste. Tem que trazer do Sul para abastecer a indústria aqui no Rio. Agora, sem o apoio do poder público, isso não vai acontecer. Com essa filosofia de querer incinerar, pior ainda. Que aí vai engolir a gente. O pior de tudo é o seguinte, deputado. Como é que eu abro uma indústria de incineração e eu vou cobrar para receber essas mesmas embalagens e que eu, reciclador, venho recebendo há anos e sou bitributado. E não recebo nada por isso. Mas a indústria de incineração quer se instalar e quer receber. Eu vou queimar uma tonelada de PET, eu vou cobrar R$150 a tonelada. Na reciclagem, se vir uma tonelada de PET na cadeia produtiva, ela vai começar lá de R$2.000, vai terminar com R$8.000. E você vai queimar isso tudo? Deputado, por favor, não entra na minha cabeça pagar para queimar R$8.000 e gerar 10 empregos para cada tonelada. Por isso eu convido a todos vocês, parlamentares, faz uma comitiva aí, vamos conhecer essa cadeia. Eu tenho certeza que o senhor vai se apaixonar e vai entender melhor tudo isso que nós estamos querendo defender aqui, que é a garantia não só de eu vou falar uma coisa particular. Eu garanto muito a questão do emprego por questão social. Eu sou mais por essa área, né? Quando fala meio ambiente, não tem preço. Eu não posso dimensionar isso. O que é poupar o meio ambiente? Não tem preço. É qualidade de vida para todos nós. Então, nós precisamos trabalhar juntos, deputado. Precisamos dos senhores deputados. Precisamos que essa lei seja aprovada, né? E aí, quando a gente chegar a 60%, aí a gente vai ver que essa cadeia não precisou de incinerar, porque a gente tem como dar destinação a tudo isso. Lixo é um erro de design, como eu já ouvi falar muito. E é verdade. Se a gente já fizer se a gente padronizar essa embalagem, a gente vai conseguir viabilizar a reciclagem e abastecer a indústria do meu amigo Gladstone Santos, e às vezes vai lá em outro estado buscar matéria-prima para fabricar aqui no Rio. Eu quero lembrar uma coisa, só encerrando aqui. O Rio de Janeiro, deputado, ele é o maior fabricante de matéria-prima para a fabricação do plástico. Como é que eu mando para outro estado e depois tenho que ir da reciclagem a mesma coisa? Eu tenho que ir em outro estado buscar, né? Eu produzo aqui a matéria-prima, vendo para outro estado para depois eu buscar em outro estado essa matéria-prima para fabricar meus produtos. Não entra na minha cabeça. Eu sei que esses jovens deputados que entraram aí na Alerj, e aí eu vejo que o senhor é um jovem deputado também, não sei se é o primeiro mandato, mas eu quero dizer para o senhor o seguinte: está na hora de mudar, sustentabilidade, qualidade de vida, gerando emprego e renda, e deixa com a gente da cadeia produtiva da reciclagem, desde o catador à indústria, para dar destinação 100% desses resíduos. Obrigado, deputado. Muito obrigado, Edson. Obrigado pela fala. E é certamente uma provocação importantíssima para que nós possamos conhecer mais, entender melhor, e fico à disposição aqui também para que nós possamos dar seguimento e pensar aí depois de uma possível visita também, ou manter um contato mais ativo. A gente fica aqui à disposição na comissão também. Eu queria só checar se o deputado Thiago Pampolha está aqui, ele estando presente. Maravilha. Estou sim, presidente. Tentando... Posso transferir, Thiago, por agora? A gente vai... Pode sim. Maravilha. Então, estou transferindo a presidência aqui para o deputado Thiago Pampolha e daremos seguimento aqui à nossa audiência pública. Obrigado, Thiago. Obrigado, presidente. Vamos dar prosseguimento aqui à ordem das falas, lembrando que cada participante detém 7 minutos e não é flexível esse tempo. Agora, a ordem, a Anice, não é isso? Só um minuto. Isso, Anice da Silva Soares de Vasconcelos Torres, advogada financeira da CRR. Por favor, Anice. Oi, bom dia. É um prazer estar aqui presente. Agradeço o convite. Por tudo que já foi falado antes, realmente nós não podemos, concordar com essa questão da incineração, que não faz sentido algum para quem defende a reciclagem, não só pelo bem do meio ambiente,
falando assim de uma forma mais utópica, mas principalmente considerando que o Brasil é um país desigual economicamente, que de fato a reciclagem ela é fonte de renda para muitos catadores, e pensando na própria política, né, nacional de resíduos sólidos, que defende a reinserção no mercado, né, de todas as embalagens que já foram utilizadas previamente, não faz sentido a gente defender a incineração. A gente precisa, sim, valorizar os catadores, trazer uma formalidade maior para a cadeia de todos os atores da reciclagem, e a gente sente essa falta, né, de visibilidade. É um setor que não tem visibilidade. A gente vê muito assim, lixo, como o Edson falou que não é lixo, né? A gente que trabalha com isso não entende os materiais como lixo, mas infelizmente ainda é assim. A gente precisa melhorar muito a cultura, né, em relação a isso, mas a gente consegue apenas com educação, e isso tem que vir de base. Se a gente conseguir, no mínimo, melhorar a educação do nosso país, a gente vai conseguir trazer essa consciência ecológica e vai ser uma coisa que vai estar inserida na sociedade, e aí as pessoas vão fazer automaticamente uma coleta seletiva dentro dos lares, vão ter esse cuidado de destinar corretamente, ampliando locais que possam receber os materiais recicláveis. Enfim, eu realmente assim, acredito na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu acho que ela tem ganhado força cada vez mais. Em São Paulo, ela já está tendo uma cobrança bem maior por parte dos órgãos ambientais, principalmente nessa questão das embalagens. E é isso que eu defendo, porque eu acredito que a gente tem muito para fazer. O nosso país é um país que precisa apoiar essa classe, né, desprivilegiada e que se beneficia dos recicláveis como fonte de renda. Obrigado, Anice. Próximo orador é o senhor Campelo de Oliveira, que é advogado e ex-professor universitário da UVA e do UFRJ, membro efetivo do Instituto de Advogados Brasileiros, diretor jurídico da AERJ. Senhor Campelo, por favor, com a palavra. Senhor Campelo, está me ouvindo? Campelo, liga o microfone, Campelo. Pois não, o microfone pode estar desligado. Campelo. Vamos fazer, então, uma permuta? Vou antecipar, então, o Alberto. Ele entrou, deputado. Ele entrou. Está me ouvindo agora? Agora sim, amigo. Pode prosseguir. Só tempo de fala. Então, estou sendo escutado, né? Tá, sim, perfeitamente. Ótimo, excelente. Então, antes de mais nada, dar bom dia a todo mundo e agradecer o convite. E fico feliz em rever algumas pessoas aí que há muito tempo que eu não via pessoalmente. Agora também não estou vendo pessoalmente, mas por aqui já fica melhor. Bem, falar sobre reciclagem, falar sobre a parte econômica e ambiental, todo mundo aqui já falou. As pessoas que me antecederam já falaram quase que tudo. Eu só quero acrescentar que a importância da reciclagem ela é econômica, social e, principalmente, como o Edson falou, ambiental e social. O que tem de gente que precisa da reciclagem não é brincadeira, não. Por isso que aquele convite que o Edson fez de participarmos de uma, vamos dizer assim, uma caravana para vermos a sequência da coisa é importantíssimo, porque realmente é muito grande a quantidade de pessoas que precisa dessa reciclagem toda. E a parte da bitributação é difícil até falar, porque a gente não tem palavras para especificar o que a bitributação faz com a reciclagem. Pelo amor de Deus, é uma coisa de louco. E você adquirir material fora do estado do Rio de Janeiro para você trazer para cá para poder reciclar, também é uma coisa que inadmissível para mim. A minha parte, evidentemente, é a parte jurídica, né?
Então, eu tento fazer que as coisas funcionem na parte jurídica. Até no projeto, se eu não me engano, 2863, do deputado Alexandre, eu dei uma sugestão de um acréscimo no artigo 3º, né, para pegar muito a parte social, para enfocar muito a parte social. Então, o que eu puder ajudar, o que eu puder ajudar nesses anos todos que eu estou tentando ajudar, eu estou aqui para isso. Faço a minha parte, tento dar ideias para que as coisas funcionem. Por exemplo, nós estamos aqui no Rio de Janeiro fazendo uma espécie de um corredor para proteção contra a incineração nos municípios. Pô. Já estamos, inclusive, com algum município com um projeto de lei para bloquear a incineração. Que é lá em Paraíba do Sul, o vereador André já protocolou um projeto de lei de iniciativa conjunta nossa para que faça o bloqueio da incineração. E está fazendo isso, oferecendo isso a todo o Brasil, porque a quantidade de dinheiro que se gasta por não reciclar é realmente o que o Edson falou aí. Nem eu sabia que era esse valor todo. Eu sabia que era dinheiro gasto, mas esse valor todo, por não reciclar, é um absurdo. Obrigado pela participação e um bom dia a todos. Parabéns, Campelo. Obrigado. Vamos seguir aqui nossa ordem. Depois eu vou abrir novamente para quem quiser fazer as considerações após todas as falas. Agora é o senhor Alberto Sazafran, que é ativista da reciclagem. Alberto, está na linha aí? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, deputado. Beleza? Posso falar com você, amigo? Bom, obrigado. Pode seguir, mete bronca aí. Obrigado, deputado. Bom, primeiro, dizer que eu estou muito satisfeito em participar de uma reunião dessa no âmbito da Assembleia Legislativa, porque aqui a gente consegue observar todas as etapas da cadeia produtiva da reciclagem. Então, acho que a reciclagem em si não poderia estar melhor representada. A gente teve desde a fala do custódio, que é representativa no sentido dos catadores, é um porta-voz dos catadores. Aqui a gente tem a Anice, que fala em nome da indústria, das empresas que transformam a matéria-prima, que trabalham a matéria-prima da reciclagem. A gente tem o Gladstone, que fala em nome das indústrias do plástico. Tem o Edson, que fala em nome de toda essa cadeia produtiva, uma vez que ele é o presidente da ARERJ. Então, eu fico muito satisfeito em ver que nós todos estamos imbuídos na defesa de uma prática econômica fundamental para o estado do Rio de Janeiro, que é a reciclagem. E aí eu preciso fazer menção, preciso fazer um voto de agradecimento ao deputado Alexandre Knoploch, que, sensibilizado com os percalços e as dificuldades que o setor enfrenta, apresenta justamente 2 projetos de lei que vão a esse encontro, que visam dirimir essa dificuldade que o setor da reciclagem enfrenta no estado do Rio de Janeiro. Um é o PL 277 de 2020, que visa incentivar fiscalmente o setor da reciclagem, né? Trata basicamente da compensação tributária no ICMS, uma vez que a gente está falando de um setor que é bitributado e às vezes é tritributado, né? O produto, o material, a matéria-prima da reciclagem, ela é tributada quando ela é produzida primeiramente, e você ainda tem incidência de ICMS quando ela é comprada pela indústria da reciclagem. Então, isso, na minha opinião, é uma atitude absolutamente inconstitucional, que retira recursos de um setor que tem um potencial de geração de emprego e renda inédito no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Hoje a gente trata, basicamente, 3% do lixo. A gente recicla 3% do lixo no Brasil. Vocês terem uma noção, se a gente conseguir atingir o potencial de reciclagem no nosso país, 60%, a gente tem uma injeção imediata de 100 bilhões de reais na nossa economia. A gente está, como bem disse o Edson, rasgando dinheiro, incinerando 100 bilhões de reais na economia que poderia estar gerando emprego e renda para o nosso estado. Eu quero dizer que esse momento ele não é só oportuno para a gente debater, para a gente renegar a proposta de incineração. Ele é fundamental. Desde o ano passado, tramita no Congresso Nacional o projeto de lei 3062,
que trata de recuperação energética. O que é recuperação energética? Nada mais é do que viabilizar a incineração do lixo. É como se a gente estivesse pagando para incinerar recurso que poderia estar sendo devolvido para o nosso Estado. Então, se antecipar, através do projeto de lei apresentado pelo deputado Alexandre, 2863 de 2020, que proíbe de forma efetiva a incineração do lixo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, é fundamental, é crucial para a manutenção dessa cadeia produtiva e para a geração de emprego e renda no âmbito da reciclagem no Estado do Rio de Janeiro. Eu quero ir mais além. Eu quero tratar aqui, rapidamente, do poder público, de como o poder público encara o setor da reciclagem. A gente, no âmbito do Estado, tem o INEA. Qual é a representatividade que os recicladores, e só no Estado do Rio de Janeiro a gente trata de 300 mil recicladores no Estado do Rio de Janeiro, tem dentro do INEA? Qual é a participação que a reciclagem tem dentro da política de reciclagem no Estado do Rio de Janeiro? Nenhuma. Não existe essa representatividade, porque ela não é concedida a um grupo que é organizado, mas se mantém majoritariamente na informalidade, por conta da burocracia excessiva que o poder público impõe ao setor da reciclagem. Isso precisa ser revisto. Ora, desde 2000, vigora um decreto no Estado do Rio de Janeiro que estabelece a questão da bitributação. E falta essa representatividade ser reconhecida por parte do poder público. E é isso que a gente está discutindo aqui. A pergunta que eu faço é: qual é a política estratégica para lidar com o lixo urbano que a Conlurb desempenha hoje na cidade do Rio de Janeiro? Aterro sanitário. Isso é um absurdo. Diziam, e eu estava conversando com o Edson recentemente sobre isso, que acabar com o lixão de Gramacho e impulsionar a reciclagem no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Mentira! Acabaram com o lixão de Gramacho e entregaram um lixão em Seropédica. Diariamente, 24 horas por dia, despejado de chorume na Baía de Guanabara. Isso ninguém fala. A gente está aqui falando sobre economia, meio ambiente, saúde, reciclagem e compostagem contra usina de incineração é mais barato, é mais moderno, descentraliza a economia, gera renda, economiza dinheiro público. Então, a grande questão aqui, deputado Thiago Pampolha, deputado Renan Ferreirinha, é incentivar projetos que reconheçam a potência da reciclagem para o Estado do Rio de Janeiro. Não é só o discurso ambientalista, é o discurso econômico de um Estado que sofreu durante 3 anos seguidos, está dentro de um regime de recuperação fiscal, por falta de emprego e renda. Porque não houve uma política pública adequada, consciente, de inclusão de mais de 300 mil trabalhadores dentro do âmbito formal de trabalho. Então, essa é a discussão hoje. Esse é o cerne do problema. E a gente começa a resolver através desses projetos de lei que precisam ser estimulados e engajados, não só pela LERJ, mas também pelo Poder Executivo. Muito obrigado. Obrigado, César Fran. Queria cumprimentar pelas palavras, muito bem lúcida a sua fala, e passar aqui para Denise Lobato, mandato do nosso querido amigo Mink. Pela ordem, quem pediu pela ordem? Campelo. Concedido. Fala, Campelo. Eu vou pedir licença para me retirar, que eu tenho um compromisso agora às 11h30 da manhã. Eu tinha avisado logo no início. Sem problema. Desculpas a todos. Sem problema. Obrigado pela atenção. Abraço. Um abraço. Denise, está com a palavra. Muito bom dia do deputado Carlos Mink a todos e todas. Que todos sejam muito bem-vindos a uma pauta que a gente vem tentando trabalhar e vem trabalhando há bastante tempo. E os nossos parabéns ao deputado Knofloch, que toca numa questão fundamental e que o pessoal da reciclagem, os catadores, vem cobrando há tanto tempo, que é a questão da bitributação. Para não repetir as magníficas falas que foram feitas antes da minha, eu queria deixar aqui uma menção a uma lei recente nossa, que é a Lei 8151, que estabelece
o sistema de logística reversa de embalagens no nosso Estado. Existe na Lei 2.305 essa previsão legal, só que como acordo setorial. O que a gente percebeu nesses 5 anos em que o acordo setorial de embalagens foi feito é que não acontece efetivamente nada. E nós resolvemos transformar a logística reversa de embalagens no Rio de Janeiro em lei ao invés de acordo setorial. Porque o acordo setorial que vale para o Brasil inteiro, obviamente que ele não leva em conta as condições muito mais propícias e especiais em alguns estados para avançarem muito mais na questão da logística reversa, né? Não existirá uma economia circular sem a logística reversa e sem a coleta seletiva. A nossa lei 8151, ela teve recentemente, no dia 13 de julho, uma vitória na Justiça. O Tribunal de Justiça do nosso Estado manteve a compreensão da constitucionalidade da lei, né? A Firjan tentou argumentar sobre a inconstitucionalidade da lei e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado já havia, inclusive, regulamentado a lei. Por que eu trago a Lei 8151 para essa pauta? É porque a logística reversa de embalagens no nosso Estado hoje é lei, ela tem que ser cumprida, e o Tribunal de Justiça, no dia 13, derrubou os últimos obstáculos a isso, né? É preciso lembrar que a coleta seletiva e a logística reversa de embalagens, que vão fazer a economia circular e o reciclável chegar na indústria e todos os benefícios à economia e ao meio ambiente, ela também traz uma consequência direta nos municípios, né? Acho que foi o Edson que falou ainda agora, como é que as prefeituras não fazem coleta seletiva, como é que as prefeituras jogam dinheiro fora, como é que as prefeituras continuam, muitas delas, colocando preciosos recursos públicos nos lixões ou nos aterros sanitários mantidos com o dinheiro do contribuinte, né? A gente tem avançado na compreensão da ilegalidade do resíduo reciclável ir parar no aterro sanitário e, muito mais grave ainda, se acontecer a incineração, por todas as razões que foram tão bem faladas aqui. Isso é dinheiro, isso é recurso público, isso é desenvolvimento para o Estado. Então, uma coisa que a ABRAMPA, que é a Associação Nacional de Procuradores dos Ministérios Públicos do Meio Ambiente, ela tem, inclusive, por parte de alguns procuradores, o entendimento de que a prefeitura que coleta, às custas dos recursos do contribuinte, embalagens que deveriam estar sendo coletadas pelo sistema de logística reversa, pelas indústrias e pelo comércio, tal como é previsto em lei, o prefeito que coleta sozinho embalagens e não é ressarcido por isso, estaria cometendo um crime perante a administração pública. Então, é muitíssimo provável que a gente tenha que incentivar não só a educação ambiental para que a população cumpra o seu dever, né, de preparar os recicláveis para serem coletados, e só no Rio de Janeiro, e a gente vem batendo nessa tecla há anos, a cidade do Rio de Janeiro, só se você pensar na rede pública de escolas, a cidade do Rio de Janeiro tem a maior rede pública de escolas da América Latina, e eu acompanho isso há anos, e nunca houve uma proposta séria de levar às escolas e aos pais dos alunos, e isso reverberaria para toda a sociedade, a educação ambiental para resíduos sólidos, porque a lei prevê a responsabilidade compartilhada, né?
não só o industrial, o comerciante, a prefeitura, como eu, consumidora e dona de casa, eu sou obrigada, por lei, a preparar minhas embalagens para a coleta seletiva, para que a logística reversa seja feita, né? Então, eu acho que a gente tem que investir muito nisso. Acho que a questão da bitributação, se ela for derrubada, um incentivo maior à coleta seletiva vai acontecer, e a Lei 8151 ela pode dar uma grande contribuição nisso, né? Esse ano, por exemplo, que a gente tem eleições municipais, seria muito importante que cada deputado dessa casa, que cada um que seja candidato a prefeito, se dispusesse, pelo menos, a ler a Lei 12.305, que está fazendo 10 anos e até hoje não é conhecida dos prefeitos desse país. O que não é possível, se os prefeitos conhecessem as leis que regem e que regulam, né, uma atribuição sua, né, e que custa tanto dinheiro para o contribuinte, o dinheiro que falta no posto de saúde, por exemplo, não é possível que isso não estaria mais avançado e que os índices de coleta seletiva e de reciclagem no nosso país fossem tão irrisórios. Então, eu queria, representando o MINC aqui, dizer que nós estamos à disposição para essa frente de batalha agora no campo da tributação, que ela é extremamente importante, além das contribuições que a gente já tem dado para esse mercado tão importante e que, sobretudo, gera emprego numa população que precisa tanto dele, que são os catadores. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Denise. Obrigado pela contribuição. Muito importante, a gente precisa parabenizar, brindar aqui com louvor a vitória que todos nós, sociedade, conquistamos com a derrubada da ADIM em relação à Lei 8151. Foi uma luta do nosso querido Carlos Mink e que o Estado do Rio de Janeiro ganha muito com isso. A logística reversa é fundamental para que, na prática, né, toda essa problemática que nós estamos tratando aqui ela seja dirimida. Então, é uma vitória para todos nós. Queria passar a palavra aqui para o senhor Antônio Oscar Peixoto Vieira. Só um minuto. Que é coordenador da RIPER, que é Rede de Informação e Pesquisa em Resíduos, coordenador da Câmara de Resíduos do Fórum Ambiental da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e integrante da Secretaria Executiva do Fórum Estadual de Economia Solidária. Antônio, você me ouve? Ouço sim. Tá, então, mais uma vez, bom dia a todos e todas, né? Hoje a minha fala, né, depois de tantas exposições brilhantes de pessoas que conhecem profundamente o assunto, né, e mais do que conhecem, né, são pessoas engajadas e militantes na causa, né, eu vou tentar trazer aqui uma outra contribuição, né, levando em consideração outro aspecto, né, já que estamos aqui num evento organizado, né, pelo Poder Legislativo do Estado, né, para que a gente fique atento com relação a um aspecto significativo, né, é o fato de que hoje o Estado do Rio de Janeiro está descumprindo a lei, né, a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, quer dizer, e o que diz a lei? A lei tem um instrumento que é fundamental, né, que se chama Plano de Gestão Integrada de Resíduos. Né? Instrumento este que vai poder acompanhar, monitorar e influenciar a política de destinação de resíduos. Né? E um aspecto muito importante, que aí eu acho que também serve como uma autocrítica nossa, né? Nossa, que eu falo todos que estamos aqui, de todos aqueles que defendem a reciclagem, né? No sentido de que nós também não estamos cobrando o cumprimento da lei, né?
Porque a lei fala que o plano de gestão integrada de resíduos, na sua elaboração e no seu acompanhamento, tem que ter participação social, né? Social, né? Quer dizer, nos seus diversos segmentos, catadores, trabalhadores, recicladores, ambientalistas, né? O Poder Legislativo que tem isso como função, né? Que é acompanhar e fiscalizar o Poder Executivo, né? Então, o que eu digo é que, na realidade, né, quer dizer, quando a gente fala de destinação de resíduos, né, nós temos 3 alternativas, né? Quer dizer, ou o resíduo vai ser enterrado, né, como era antigamente, através dos lixões, e que a lei agora proíbe, né, e aí se criou a técnica da engenharia, né, para os aterros sanitários, né, quer dizer, que melhora do ponto de vista ambiental, né, quer dizer, mas que, no fundo, é a mesma coisa, ou seja, eu estou enterrando resíduos, ou seja, estou enterrando dinheiro, né, quer dizer, ou eu vou gerar energia, né, quer dizer, ou eu vou reciclar, né? Sendo que hoje, né, a política no estado do Rio de Janeiro que prevalece, né, quer dizer, é a pior solução, na minha opinião, que se chama os aterros sanitários, né? Embora hoje a nossa luta seja contra a incineração, né, e eu me somo a essa luta, né, quer dizer, mas a incineração, pelo menos, ia gerar energia. O aterro não gera absolutamente nada, ou potencialmente poderia gerar, se fosse gás, etc., mas o custo ambiental, né, quer dizer, que ele representa, né, quer dizer, a sandice econômica que ele constitui e a exclusão social que ele promove, né, quer dizer, então é a pior alternativa, né? E a gente, pô, mas se isso é tão ruim, né, quer dizer, e aí foi colocado por um dos expositores, né, por que que hoje as prefeituras ainda, de repente, privilegiam essa solução, né? E aí a gente sabe que existem muitos interesses, né, que contrariam o interesse público, né, mas que, de repente, atendem o interesse de A, B ou C, por razões que a gente mais ou menos, né, quer dizer, desconfia, né, mas também não temos como aqui afirmar. Mas o fato é que isso, de fato, acontece. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção, né, que nesses 3 times, o time do aterro sanitário, o time da incineração e o time da reciclagem, nós somos o time da reciclagem. Só que esse nosso time, né, está desorganizado, né? Todos nós bem-intencionados, lutando, etc. e tal, mas ainda, né, não nos articulamos, nos reunimos, né, para fazer cumprir a lei, né? Então, a gente sabe até que o Estado do Rio de Janeiro elaborou um plano de gestão de resíduos, né? Mas elaborou só para elaborar, né? Contratou lá uma empresa de consultoria e elaborou. Mas o plano de gestão de resíduos ele tem que ser um instrumento para a implementação da política pública, né? Então, o plano de gestão de resíduos tem que dizer hoje, né, em julho de 2020, qual é a realidade da política de resíduos no estado do Rio de Janeiro. É 3%? Ah, tá bom. Então, qual é a minha meta, né? Mas é esta política que eu quero que prevaleça? Não, se a gente for fazer uma pesquisa de opinião na sociedade, certamente, né, quer dizer, a sociedade vai optar pela reciclagem. Então, nesse sentido, né, é que eu acho que é importante que a gente esteja atento. Então, nesse sentido, eu quero, mais uma vez, parabenizar a iniciativa, né, de reunir todos, diversos atores dos diferentes estágios do processo de reciclagem, né, mas fazer essa convocação. Olha, nós, time da reciclagem, precisamos nos reunir para, de alguma forma, né, pensar numa estratégia de mudar esse placar, que hoje nós estamos perdendo de 9-0. Né? Então, quer dizer, estamos levando uma lavada, embora nós estejamos todos convencidos, e os fatos mostram isso, de que a reciclagem é a melhor solução. Vou reforçar o argumento que o Edson trouxe com relação à questão da bitributação, né?
Mas eu acho que um outro desafio que nós precisamos enfrentar é a questão da formalização do setor da reciclagem, né? Se nós não estimularmos para que todas essas etapas, de alguma forma, estejam formalizadas, que eu digo que emitam nota fiscal, né? Nós não temos como dimensionar a importância tributária com relação à questão da reciclagem. E, nesse sentido, reforçar também, né, uma política importante que o Estado do Rio de Janeiro tem, né, que é a política do ICMS verde, né, que prevê, né, quer dizer, como forma de estímulo à prefeitura, né, quer dizer, um benefício para quem realizar a coleta seletiva, né, quer dizer, mas, de alguma forma, hoje, o que as prefeituras fazem é autodeclaratória. Aí eu reciclo tanto. E o INEA não tem quadros, né, para estar verificando o quanto que isso, de fato, é verdade. Então, como é que a gente pensa num mecanismo para se certificar para que, de fato, né, saber o quanto que o município está reciclando? E, nesse sentido, né, quer dizer, eu acho também que é necessário um esforço grande, né, com relação à questão da informação, né? Então, o Edson fez um comentário com relação a um quantitativo, né, de catadores que nós temos no estado do Rio de Janeiro, um quantitativo, né, de empresas recicladoras no estado do Rio de Janeiro, mas isso precisa estar identificado, né? Então, eu não posso apenas dizer, olha, são tantos mil, né? Eu preciso ter um cadastro que me identifique. São essas e essas pessoas que, no total, dão 300 mil. E, nesse sentido, né, e aí eu vou falar aqui já como integrante da Secretaria Executiva do Fórum Estadual de Economia Solidária, né, que acompanha o Conselho Estadual de Economia Solidária, né, que está vinculado à Secretaria de Trabalho e Renda, né, que nós temos, então, esse desafio, né? Então, nós precisamos saber quantos são, porque é isso. Se eu falar, mas a reciclagem promove um benefício social, eu preciso quantificar isso, né? Quantos são, de fato, né, hoje, os catadores que hoje estão, de fato, se beneficiando com relação a esta política, né? Para que eu possa dimensionar isso de uma maneira. Para isso, eu preciso estar identificando quem são esses trabalhadores. E isso só é possível se eu tiver um cadastro desses trabalhadores. Queria encerrar trazendo um informe, né? Eu também, a RIPER, né, que participa do Observatório da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, cuja Abrampo, que a Denise citou, né, hoje é vice-presidente, né? E, neste momento, né, o Observatório da Política Nacional vai estar organizando uma pesquisa, né, para que a gente tenha um cenário nacional, né, de como está a questão dos planos de gestão de resíduos no Brasil, né? Quais são os estados que têm plano de gestão de resíduos, né, para que, num segundo momento, a gente possa analisar a efetividade desse plano. Como eu comentei, não basta ter um plano. O plano pode ser lindo, maravilhoso, com gráfico, colorido, encadernado, etc. e tal, mas se ele for apenas um documento, né, não vai cumprir o seu papel, né? Então, é necessário que a gente avalie, né, o quanto que aquele plano efetivamente está sendo implementado, né? Então, esse daí passa a ser o nosso desafio, né? Então, a RIPER vai participar da pesquisa pelo Estado do Rio de Janeiro, né, reunindo alguns outros pesquisadores, né? Mas eu já aproveito para convidá-los a todos, né, para que, logo que a gente tenha esse resultado, a gente crie um grupo de trabalho, ou seja, o nosso time da reciclagem do Estado do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, crie um time, um grupo de trabalho para poder estar monitorando, né? Quer dizer, como hoje é o cenário que nós temos no Estado do Rio de Janeiro e quais são as metas que nós queremos alcançar. Para que essas metas sejam alcançadas, vai ser necessário que existam políticas para que elas sejam implementadas.
E aí, só para concluir, é isto, né? Quando a gente fala o Plano de Gestão Integrada de Resíduos do Estado do Rio de Janeiro, né? Só que a gente sabe que as metas do Estado do Rio de Janeiro, né? Elas vão ser o somatório das metas dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, né? Que quem efetivamente implementa a destinação final de resíduos não é a federação, não é o Estado, é o município, né? Então, se o Estado do Rio de Janeiro estabelece uma meta, essa meta só vai ser alcançada na medida em que ele crie mecanismos, né, de estimular, incentivar, cobrar, fiscalizar os municípios para que cada um faça a sua parte. Então, esse passa a ser o nosso desafio. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, enquanto universidade e enquanto também Fórum de Economia Solidária, me coloco à disposição para a gente juntos, né, fazer com que o time da reciclagem vire esse jogo e a gente faça com que o Rio de Janeiro caminhe na direção que a gente entende que é ambientalmente correta, economicamente inteligente e socialmente justa. Obrigado. Obrigado, professor Antônio. Queria passar a palavra para finalizar, o senhor Leonardo Veiga. Leonardo, está me ouvindo? Estou sim. Bom dia, novamente. Obrigado, deputado. Bom dia. Então, eu gostaria de ser bem breve na minha fala e, enfim, primeiro dizer que tem sido uma manhã de bastante aprendizado. Enfim, o conteúdo da matéria é um conteúdo que parece ser um pouco óbvio para a população como um todo da importância da reciclagem, mas a gente vê na prática que ela não vem sendo colocado como foco das políticas públicas, né? E, nesse sentido, a gama de especialistas aqui vem trazer esse monte de informação que ajuda a acabar bastante o debate e mostrar o quanto tem mérito essa questão. Nesse sentido, eu gostaria mais de tirar uma dúvida, né? Porque na fala do deputado autor da lei, o deputado Knoploch, ele chamou atenção para um ponto que do ponto de vista técnico, me deixou um pouco na dúvida. Em relação ao regime de recuperação fiscal, enfim, eu tenho acompanhado um pouco os debates nessa área e, desde quando ele foi implementado, tem sido muito restrito a liberação de incentivos para o Estado, né? E o próprio deputado chegou a comentar que tem uma questão em relação ao regime de recuperação fiscal, mas, ao mesmo tempo, se é isso eu entendi bem, me parece que o setor tem tanta informalidade que seria uma forma de não perder receita, alguns efeitos indiretos desse incentivo fiscal. E aí já é uma dúvida, não sei se a minha leitura da fala do deputado está correta. Se estiver correto, eu acho que seria interessante colocar qualquer coisa desse tipo no própria justificativa da lei, porque eu acho que antecipa algumas discussões que podem ter no plenário em relação a questões técnicas de regime de recuperação fiscal e incentivo. Enfim, só isso. Obrigado, Leonardo. Deputado Alexandre Knoploch está aí? Se quiser fazer uso da fala. Se quiser falar ou comentar alguma coisa. Obrigado, presidente Thiago. Na verdade, quando nós falamos do regime de recuperação fiscal, isso é um tema que nos assombra muito aqui na Alerj, porque o regime ele é muito ruim, ele é muito travado, mas é muito pior sem ele, hoje, para o Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente sempre tem buscado formas que não afronte o regime e através ali do entendimento do próprio conselho que rege o regime de recuperação fiscal. Então, é óbvio que a gente acredita que dá para fazer ajustes, às vezes são ajustes ortográficos, são ajustes na redação, são ajustes simples, que a gente consegue mudar esse entendimento.
Então, acho que vai ser superado ali na CCJ. O deputado Thiago Pampolha, ele é presidente da Comissão de Meio Ambiente, também vai conseguir acrescentar muito nesse debate, porque acho que a audiência pública foi muito clara no que teve como propósito, e não faz sentido algum a gente continuar imaginando que o Estado do Rio de Janeiro, que é um Estado referência para o Brasil que é uma das 10 maiores economias do mundo, está ainda utilizando essa forma arcaica de descarte de lixo através de aterros sanitários e até de incineração também. Eu acho que a gente tem um público consumidor no Rio de Janeiro, no Brasil, muito grande. Então, não faz sentido a gente ficar reproduzindo coisas que a gente já tem produzidas. No caso, são os plásticos. Para ter ideia, se nós tivéssemos feito isso anteriormente, nós não precisaríamos ter votado e aprovado na Câmara dos Vereadores a lei do canudinho. Ou outras leis, por exemplo, do saco plástico, que foi até de autoria do próprio deputado Mink, aqui na LERJ. Tudo isso foi feito porque lá atrás a gente não fez o dever de casa, que era simples, era só reaproveitar o plástico. Então, parabenizar aqui a todos que foram muito felizes nas suas falas. Eu sou um aprendiz nisso, só tenho um pouquinho, estou aqui mais para poder ajudar. E mais uma vez agradecer o presidente da Comissão de Indústria e Comércio, o deputado Renan Ferreirinha, e também o deputado Thiago Pampolha, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente também, e que vai nos ajudar muito a dar esse passo importantíssimo para a sociedade fluminense. Obrigado, deputado Alexandre Knoploch. Gostaria de saber se mais algum participante quer fazer alguma breve colocação antes da gente ir para o encerramento. Enfim, eu queria só cumprimentar todos. Quem? Só um minuto. Edson Freitas, gostaria. Tá bom, pois não, Edson. Eu queria só falar aqui rapidamente, para depois encerrar, depois da sua fala, sobre a importância desse projeto do deputado Alexandre Knoploch, já pedindo a gentileza de poder ser coautor e ajudar na formatação e na aprovação desses dois importantes projetos. Realmente, quando a gente pensa em reciclagem, nós temos que falar necessariamente em 3 grandes eixos, né, que sem os quais a reciclagem não vai acontecer, não vai ser desse patamar pífio que todas as cidades do nosso estado e o país como um todo, né, vexatoriamente é a nossa realidade. Educação, a punição, incentivo, estímulo, porque a educação é fundamental, porque as pessoas precisam conhecer, né, quais são as diretrizes, precisam saber quais são as formas que elas detêm, que elas podem lançar mão para que possa efetivamente dar a destinação correta do lixo, né, fazer a sua separação. As pessoas comuns precisam ter essa informação. Isso não se faz sem campanhas de educação, né? Então, isso é muito importante. A punição no sentido de entender que existem leis, que as leis são muito claras, as leis são até rígidas, mas o poder público, né, em sua essência, insiste em não respeitar as leis, né? E é um contrassenso a gente ver o poder público, prefeitos, né, não respeitando a lei, né, que muitas vezes eles ajudam a aprovar. Então, nós precisamos ser duros, né, e a punição precisa existir, né? Quem comete esse tipo de crime, que é simplesmente lavar as mãos e não ser proativo para que a reciclagem se cumpra, né, já precisa ser punido, né? E o incentivo e o estímulo é um pouco do que a gente tem debatido aqui a partir desses projetos importantes, né, que é a prática da incineração, né, a gente privilegiar, né, a cadeia da economia solidária, que é a reciclagem, né? Então, eu queria aqui parabenizar, deputado, a sua iniciativa, dizer que estamos ao seu lado, irmanados, pode fazer uso da Comissão de Defesa do Meio Ambiente aqui da LERJ e que novas
novos projetos, novas ideias, na medida que vão surgindo, nós podemos construir juntos para que a gente possa dar ainda mais corpo, ainda mais força e que, de forma imperiosa, essa lei faça se valer, né? Porque nós não podemos admitir mais grandes empresários, por que não dizer, em alguns casos, grandes máfias, entupindo o bolso de dinheiro, enquanto essa cadeia extremamente produtiva sob o ponto de vista fiscal, produtiva sob o ponto de vista da geração de emprego, está à míngua e sem qualquer apoio do poder público. Então, essa casa cumpre um papel importante a partir dessa audiência pública e, nesse sentido, eu gostaria de parabenizar todos os participantes e espero que, em outras oportunidades, a gente possa desenvolver ainda mais esse tema, né, crucial para a nossa economia, para o nosso meio ambiente e para a nossa geração de emprego. Termino dizendo que eu fui relator da CPI do lixo aqui na LERJ, que, infelizmente, terminou, né, sem que algo de concreto fosse construído. Nós fizemos todo o relatório, encaminhamos todos os nossos apontamentos na defesa intransigente da reciclagem e dos catadores de lixo aos mais diversos órgãos, né? Mas, mais uma vez, a gente percebe o quanto é frágil, né, essa relação institucional, o quanto, muitas vezes, a falta de zelo pelo trabalho do outro ente, né, ela faz com que o trabalho nosso, de fato, não tenha efeito prático, né? Mas nós vamos seguir nessa luta, não vamos desistir, porque a gente sabe o quanto isso é valioso e representa o nosso futuro sustentável. Então, muito obrigado. Eu queria passar aqui para o Edson para fazer as considerações finais dele. E depois do Edson, quem quiser fazer uso da palavra, eu vou conceder de forma mais breve para a gente já encerrar. Claro, tá bom. Edson e Antônio em seguida. Edson, com você. Bom, deputado, eu fiquei muito contente de ouvir o senhor falar sobre esse assunto. Eu já tive a honra de recebê-lo, né, mesmo antes. Ainda é jovem, mas mais jovem ainda. Você conheceu um pouquinho de como funciona essa cadeia produtiva, né? E eu acho que todo mundo deveria conhecer, Edson. Todo mundo deveria conhecer, que é maravilhoso. É verdade, deputado. Eu sou um apaixonado. Eu até peço desculpa que eu me emociono com respeito a isso, né? Porque eu sei da importância dessa cadeia produtiva da reciclagem. Mas queria botar alguns pontos aí, que seria o seguinte. Nós, no Rio de Janeiro, temos uma cadeia produtiva pronta para dar destinação a 100% do lixo reciclável desse estado do Rio de Janeiro. Não temos perigo nenhum de confirmar, temos condições de dar destinação. E hoje, a compostagem tem sido algo crescente. Eu hoje já acredito que nem orgânico vai mais para os aterros sanitários. Ter políticas públicas, fazer disso um bom negócio. E os senhores parlamentares têm esse dever de casa de fazer da reciclagem um bom negócio em defesa da sustentabilidade. E quando eu falo de sustentabilidade, estou falando de economia, estou falando da questão social, estou falando da questão ambiental, muito mais ainda, né? Então, eu quero dizer o seguinte, como foi falado aí, a educação. Bom, como é que eu vou educar uma pessoa hoje se o prefeito não cumpre a lei? Eu vou educar ele para falar assim, mas ninguém cumpre a lei. Eu separo, ninguém leva. E aí? Como é que então, eu não vou educar, eu vou só informar que, olha, você está aprendendo uma coisa que não se faz. Isso é ridículo. Por isso, eu sou a favor do seguinte, os supermercados têm que ter um locais para receber as embalagens de volta. E aí as cooperativas de catadores vão lá e recolhem para preparar para a destinação. O que falta hoje, deputado, e eu posso garantir para o senhor por experiência, comecei como catador de lixo da comunidade do Morro de Jorge Turco, né, e conheci toda essa cadeia, vivendo no dia a dia, vivo ela no dia a dia, por isso que eu falo que sou apaixonado. Não falta educação, falta opção, porque ninguém joga dinheiro fora, né? Se eu tenho uma opção de dar destinação, que eu sei que aquela matéria-prima vai gerar emprego e renda, e ainda vai me trazer um dinheirinho para ajudar a comprar um pão, ninguém vai querer fazer isso. Será que só os 300 mil ou 400 mil catadores sabem disso? Será que nós somos campeões de reciclagem de latinha? Que educação? Por conscientização ambiental? Não. Então, fazer disso um bom negócio, eu posso garantir para o senhor
Se cada esquina tiver lá um boteco da reciclagem, eu até brinco, eu falo de agência da reciclagem como uma casa de câmbio. Se eu der $10 para o senhor sabe aonde ir trocar os $10 em reais. Eu vou na casa de câmbio. Então, nós vamos abrir centenas e milhares de casas de câmbio, que já existe, que a gente precisa formalizar, como foi falado pelo o Antônio, mas para a gente formalizar essa cadeia, precisa de incentivá-la. Então, vamos espalhar a casa de câmbio, que é esses depósitos de reciclagem, né, onde as pessoas vão lá trocar o dólar. O que é o dólar? O plástico, que vale o X, o metal, que vale X, isso é dólar. Né? Então, na nossa casa de câmbio, a gente vai perguntar isso em benefício e renda para as pessoas. Quero dizer também que, com respeito a essa formalização, quero agradecer ao deputado Knopfloch, que ele já tomou também uma decisão aí num complemento de uma lei, e que ele quer desburocratizar esse nosso setor, como foi colocado muito bem pelo Alberto. Nós precisamos ter mais flexibilidade. Hoje, para você funcionar, a exigência é tão grande que é melhor você ficar na informalidade. O próprio poder público te empurra para a informalidade. Então, precisamos ter uma flexibilidade do INEA, das secretarias municipais de meio ambiente, para criar políticas públicas disso. Com respeito, como a gente poderia controlar? Hoje, nós, recicladores, temos um aplicativo para ajudar até os municípios a ganhar dinheiro, mas parece que eles não querem. Né? Nós temos um aplicativo hoje para ajudar a combater o roubo de cobre no estado do Rio de Janeiro, o roubo de estátua, o roubo de bueiro. Nós, recicladores, queremos tirar essa imagem que é menos uma minoria que marginaliza todo o nosso setor, mas não deixam a gente aplicar. Né? Nós queremos essa formalização de uma forma digna, mas em parceria com o poder público, não com penalidade. Quero agradecer a Denise aí, ela colocou muito bem essa questão aí da Lei 8151, precisamos disso, ser reconhecido por esse trabalho e ser remunerado por esse trabalho, e agradecer a todos aí, principalmente aos parlamentares, o Alexandre Knopfloch pela lei de não incineração, não vamos conversar sobre isso agora, não vamos ver isso, né? A você, deputado, me permite chamar de você, deputado Thiago Pampulha, claro, né? Ao deputado Ferreirinha, por presidir essa comissão, e que fica o meu convite, venha conhecer essa cadeia produtiva funcionando. Hoje nós temos uma cadeia que pode reciclar vidro, né? E nós estamos pagando para jogar fora. E a indústria está arriscada a fechar porque falta de matéria-prima. Está aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. Vamos valorizar essas empresas. Por que tem que mandar para outros estados se podemos gerar emprego e renda aqui? E aí, outra vez, agradecer a vocês e fica o convite aí para visitar essa cadeia produtiva da reciclagem aí numa comissão. É só marcar que a gente vai em elo dessa cadeia, ver como funciona e para dar destinação adequada a toda essa matéria-prima, que não é lixo, é matéria-prima, está faltando na cadeia produtiva da reciclagem, principalmente na indústria. O Gladstone, vai chegar matéria-prima para você, que a gente vai reciclar 100% do plástico na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Forte abraço e obrigado pela oportunidade. Obrigado, Edson. Antônio, para as considerações finais. Na realidade, eu só queria aproveitar, né, quer dizer, primeiro parabenizar a iniciativa, né, acho que nós tivemos aqui uma manhã muito rica, né, do ponto de vista de troca de experiência, de conhecer algumas pessoas que eu pessoalmente não conhecia, né, quer dizer, de identificar, né, pelo menos hoje, aqui 4 deputados, né, o quarto representado pela Denise, né, que é histórica, né, lutadora junto aos catadores com relação à questão da reciclagem, né, mas a minha preocupação é de que essa audiência pública, né, ela não crie um sentimento de frustração, né, como o Tiago comentou com relação à questão da CPI, né, dos aterros, dos lixos e tal, né, mas que a gente saia, quer dizer, daqui com alguma coisa propositiva, né? Então, a minha sugestão, né,
de que, aproveitando, né, quer dizer, a infraestrutura, os recursos, né, que a LERJ disponibiliza para alguma das comissões, estamos falando aqui de pelo menos 3 comissões, né, quer dizer, que eu identifico, né, quer dizer, ou frentes parlamentares, como é que a gente monta, né, a questão do acompanhamento social, da participação social, né? Quer dizer, então, eu acho que seria um grupo de deputados comprometidos com a causa, né? Que a gente poderia identificar como sendo a Frente Parlamentar de Apoio à Reciclagem, né? Quer dizer, junto com outros atores da sociedade, né? E aí a universidade, né, que se coloca ao lado no sentido de poder contribuir para as ações necessárias, além de outros movimentos sociais, né, como é o caso da economia solidária, mas para que a gente efetivamente possa fazer cumprir a lei neste aspecto, né? Então, hoje, né, o que diz o Plano de Gestão Integrada do Estado do Rio de Janeiro? Ponto. Né? Segundo, né, qual é o diagnóstico sobre a questão dos resíduos no Estado do Rio de Janeiro hoje? E segundo, como é que nós vamos, né, cobrar, né, dos órgãos responsáveis por isso, né? E aí eu falo não apenas do meio ambiente, mas também da Secretaria de Trabalho, né? Como é que a gente começa a cobrar para que a gente tenha ações e medidas para que efetivamente a gente possa estar mudando, né, esse cenário, né? Então, eu acho, a minha sugestão é essa, que a gente crie um grupo de trabalho, né, liderado aí, por essa frente parlamentar, envolvendo outros atores da sociedade, para que a gente, de fato, cobre para que a lei seja cumprida, que é o acompanhamento da implementação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos. Então, essa é a minha sugestão. E, mais uma vez, obrigado aí pela participação. Antônio, obrigado. Vamos depois conversar com o deputado Alexandre Knoploch, com o deputado Renan Ferreirinha, com os deputados membros da Comissão de Meio Ambiente, para ver os que têm afinidade com o tema, para a gente se juntar e criar essa frente, né, para ser um ambiente de escuta aí de todos os interessados, né, que possam contribuir com esse tema, né, importante. Muito boa sugestão. Eu vou precisar encerrar, né, eu acho que já estamos no horário, então queria cumprimentar e mais uma vez agradecer a todos os participantes dessa comissão, dessa audiência, né, e agradecendo. O deputado Renan Ferreirinha voltou? Está presente? Não. Presidente, obrigado aí pela parceria. Então, deixa eu passar para Vossa Excelência. Pode terminar, não, por favor, Thiago. Por favor, pode terminar. Eu agradeço a todos os presentes aqui, agradeço ao deputado Alexandre Knoploch pela sugestão da audiência pública. Foi um prazer a gente estar proporcionando aí pela nossa comissão. Mas, por favor, Thiago, termina aí para a gente. Tá bom. Então, nada mais havendo a tratar. Declaro encerrada a audiência pública. Muito obrigado pela presença de todos. Um abraço.